Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu tenho 1,76 m, pele branca, cabelos longos com luzes. Estou vestindo uma blusa azul marinho, um casaco azul marinho, uma calça bege e um sapato bege. Então, agora eu vou falar sobre a nossa convidada de hoje. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, especialista em Neurociência, apaixonada por entender o comportamento do consumidor e é atualmente gerente de marketing para o setor público em nada mais, nada menos do que o Amazon. Giovanna Inocêncio, seja muito bem-vinda à Tecla SAP Podcast. Obrigada, Carol. Fazer a minha autodescrição, né? Eu tenho a pele clara, o cabelo escuro, tamanho médio, tenho 1,64 m, tô vestido um blazer bege, uma calça bege também, camisa preta e tênis branco. Muito bem. Já eu vou pedir para você começar falando um pouquinho dessa sua entrada dentro da área de marketing. Então, como que começou tudo? Minha história com marketing, ela é bem longa, assim. Eu lembro desde muito cedo ter esse ponto já voltada tanto para o comercial quanto para o marketing, né? A minha mãe, ela era quando eu era mais nova, ela trabalhava na área comercial, ela era gerente de uma loja. E os donos da loja eram bem próximos da minha família, então a gente estava sempre por lá. Então eu acabei tendo esse contato direto com vendas ali para o público final desde muito cedo. Estava sempre ali ajudando ela, sempre pegando boas dicas de como ser vendedora. Minha mãe era uma boa vendedora, inclusive. Então eu acho que eu tive esse contato desde muito cedo, assim. Logo depois, quando eu estava na adolescência, eu fiz um técnico de administração de empresas e no segundo ano eu tive uma aula de administração de marketing. E ali, cara, eu fiquei encantada com aquele assunto. Eu lembro muito de um trabalho, inclusive, ali, que eu fiz sobre o ciclo de vida de produto da Coca-Cola. E eu lembro de ficar encantada com aquilo. E aí eu fui pesquisar estava naquela época de pesquisar vestibular, de entrar na universidade. Então eu comecei a pesquisar coisas que poderiam me levar para essa área. E eu sempre fui uma pessoa muito da área criativa. Então sempre gostei muito de ler, muito de desenhar, Então eu fui pesquisando algo que me trouxesse um pouco dos dois. E aí eu cheguei na área de publicidade, né? Eu sou publicitária de formação. Então, me juntava tanto com essa parte de análise de mercado quanto com essa parte de criação. Acho que foi bem interessante, esse foi o meu primeiro contato próprio aí com o marketing. E aí, dentro da faculdade, eu tive algumas experiências, primeiro do lado comercial, então meu primeiro trabalho era dentro da área financeira, eu era estagiária de vendas, então foi um contato direto ali, porque eu falo que o marketing e vendas, eles estão sempre andam muito juntos, né? Um não vive sem o outro. Então, foi meu primeiro contato. Depois eu virei analista de redes sociais, né, para um jornal. Então, era muita comunicação ali, eu tive também esse contato com redes sociais. E dali foi para onde eu parei na Amazon, na AWS especificamente. Entrei como estagiária lá e tenho feito meu caminho de lá até aqui. Que incrível. Faz quanto tempo que você está na Amazon? Vai fazer 7 anos. Uau! É uma vida. Então, a Amazon, ela já é muito consolidada há muitos anos fora, mas no Brasil ela não era tão grande há 7 anos atrás, né? Não. Eu quero que você conte tudo, exatamente, desde ser estagiária e em 7 anos se tornar gerente de marketing dentro de um dos maiores, né, gigantes, big techs que a gente tem aí no país e no mundo, né? Então... Não, foi assim, desafiador desde o dia 1. Quando eu fui me candidatar para trabalhar lá, no começo eles não diferenciavam quais eram os business, né, dentro da Amazon, era a Amazon. Então, o que eu conhecia era a Amazon.com, que aqui no Brasil, na época, vendia só os livros ainda, a gente não tinha a plataforma de e-commerce completa. Então, até para a Amazon.com ainda era pequeno aqui, o business, né? E quando eu cheguei na primeira entrevista, que a gestora da área me contou, então essa é uma vaga para trabalhar na AWS, a AWS é uma empresa que trabalha com computação em nuvem, é bem técnica, e mais ainda porque era dentro do setor público, que era um business dentro de um business que eu também já não tinha muito conhecimento ali naquele momento, mas foi super legal, quando eu entrei assim, fiquei encantada. Acho que eu falo que eu tive muita sorte do universo também de cair ali, porque a AWS estava começando aqui no Brasil, então na época, foi 2017, devia ter acho que 4 anos aqui de presença no Brasil, 1 ano de setor público,
Então, eu consegui pegar desde o começo ali, ver realmente o negócio crescendo. E acho que isso me ajudou muito também a construir a minha história dentro da AWS. Então, quando eu era estagiária, o time era muito pequeno ali. Então, eu tive muito contato direto desde do diretor de vendas, quanto com o presidente da Amazon. E todo mundo se comunicava muito bem. E, além disso, como aqui era pequeno, a posição aqui era pequena, eu tive muito contato com o global nesse momento. Então, para mim, foi uma experiência surreal, assim, de trocar experiência com o pessoal dos Estados Unidos, da Europa. Até hoje, a empresa tem essa cultura de trazer esse intercâmbio de culturas, né? Que eu valorizo muito, porque para mim foi assim, sensacional. Eu vim de uma família super simples, então o contato externo não era uma realidade para mim ainda. Então foi super legal conseguir colocar na prática tudo que eu estudava e conversar. Foi super legal. Foi um crescimento gigantesco. Incrível. E o que hoje, de fato, é o produto que vocês têm na Amazon AWS, serviços públicos? Porque provavelmente muita gente do que nos escuta aqui, nos vê, eles sabem a Amazon Marketplace lá dentro do gigantesco, mas o que de fato é essa oferta? A AWS, ela oferece serviços em computação em nuvem, então, desde o que você tem dentro do seu celular ali para armazenar documentos e acessar de qualquer outro dispositivo, até realmente entrar numa parte de inteligência artificial, de machine learning, então, é uma gama gigantesca ali de soluções em computação em nuvem que tem crescido muito no mercado, né? Como você coloca 7 anos atrás, era uma coisa muito pouco falada. Hoje a gente tem mais de 150 serviços aí que os clientes podem explorar. E aí, dentro do setor público, a gente... Quando fala do setor público, normalmente as pessoas entendem que é só governo, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu sempre puxo isso, porque para a AWS, setor público é tudo que é regulamentado pelo setor público. Então, além de casos de setor público que são incríveis, porque a gente acaba... De governo que a gente acaba se sentindo como cidadão também quando a gente entrega ali os casos de sucesso, né? Atende também educação, atende terceiro setor, né, as NPOs, atende finanças, saúde. Então, o que eu acho mais legal de trabalhar nessa parte de setor público é porque não é só a Giovana, gerente de marketing, que é afetada ali, sabe? Eu, como cidadã do mundo brasileira, sou afetada diariamente. E essa parte de educação também eu acho tão legal. Acho que é um propósito meio de vida. Tenho uma família também de muitos educadores, então eu sempre fui inserida dentro desse contexto e sempre poder ajudar clientes de educação a inovar, a trazer umas coisas sensacionais para alunos, desde assim, de ensino infantil até a universidade, até pós-graduação, é muito legal. As startups que a gente chama das edtechs, né, que são startups de educação, quando elas trazem ideias novas, a gente consegue montar ali um caso usando nuvem. É muito legal, é muito recompensador. É bem disruptivo, né? Super. Considerando aí que você pegou toda essa jornada de inovação, de toda a parte tecnológica que a gente está vindo, mas tem muito uma questão de consumidor ali, né? Você se diz muito apaixonada também por essa área. Conta um pouquinho pra gente. O que hoje você trabalha nessa área? Uhum. Eu acho que a minha paixão com o comportamento do consumidor, ela começou ainda na faculdade. Porque eu lembro muito bem de uma aula de pesquisa de marketing que eu tive, a maravilhosa da Molina, um beijo se ela assistir esse podcast. Eu sei que ela é muito conhecida no mercado de pesquisa de marketing. Ela trouxe um caso que falava de um filtro de café, que era assim, eles tinham investido muito dinheiro para melhorar o produto e as vendas começaram a cair. E eles não entendiam, faziam pesquisa quantitativa, qualitativa, para entender o que estava acontecendo e nada não resultava. E aí eles começaram a fazer focus group, né, que são as pesquisas em grupo com vários consumidores, para tentar entender. Já tinham passado várias e nada de sair uma resposta do porquê que as vendas estavam caindo. Até que um dia, uma das entrevistadoras escutou uma conversa paralela. Nesse focus group, era bem especificamente de donas de casa. E nessa conversa que estava entre essas duas pessoas, elas falaram que, olha, você acredita que esse filtro tá tão bom que eu consigo usar mais de uma vez? Ele não rasga. E aí ela, puxa, teve uma sacada de então o problema não era no produto, o produto na verdade estava muito bom. Então eu acho que é isso que me encantou, foi o primeiro gatilho ali para me encantar sobre comportamento do consumidor, porque normalmente não é tão óbvio quanto a gente pensa, né? Às vezes tem coisas muito peculiares.
E é desde então que eu comecei a me aprofundar nisso. E trabalhando na AWS, especificamente, hoje eu faço field marketing, né? Então, é um contato muito próximo do cliente. Tecla SAP de Field Marketing. Field marketing, como eu posso resumir field marketing? Ele é um papel que a gente consegue ver 360 do cliente, assim, olha toda a jornada, desde do momento que ele entra ali, que ele não conhece a marca, até o momento que ele começa a conhecer, a se educar sobre o serviço, sobre os produtos, quando ele começa a considerar a compra e até o momento final, onde ele vira um caso de sucesso. Então, o field marketing é isso, é trabalhar diretamente ali, tanto com o cliente, tanto com parceiros, com todo mundo que está ali realmente em volta do negócio. Tem algum case que te marcou muito nesses anos? Ou quais cases em cada uma das áreas aí que você passou? Olha, tem vários. Como eu falei, a área de setor público ela é sempre inspiradora, né? A gente teve um caso recente das eleições que foram mais de 1,5 milhões de cliques por minuto dentro do e-título, toda hospedada dentro da AWS. Então, cara, eu estava lá como eleitor e eu estava lá também olhando o case ser construído, sabe? Isso foi super legal. Tem um caso também que é o da VinaWeb. A VinaWeb é uma organização sem fins lucrativos. A missão dela é democratizar o estudo de tecnologias, né, digitais. Então, é uma ONG que leva para jovens periféricos, jovens que estão tentando se reposicionar no mercado para a área tecnológica. E a gente apoia eles nessa parte de nuvem, de hospedagem. E eu consigo ser voluntária lá também para ajudar a oferecer especificamente para soft skills. Mas é super legal ter esse contato com os clientes e foi uma porta que a própria AWS abriu tanto para eles quanto para mim. Eu acho que é uma troca de aprendizado tão gostosa ali que acontece, sabe? É muito inspirador. Trabalhar dentro do setor público acaba sendo sempre recompensador nessa parte de pensar que é realmente um propósito de vida, porque você está ajudando pessoas, você está sendo afetada como uma pessoa física, sabe? Eu acho que é muito legal. E dentro dessa parte que você apoia, o que você faz hoje, né? É engraçado quando a gente entra em algo dentro do nosso cliente, né? Então, isso, o que hoje você faz, Lali? Dentro da VinaWeb? Isso. Então, hoje eu trago algumas aulas de soft skills, especificamente de marketing pessoal. Então, é super legal, porque eu consigo trazer vários exemplos atuais. Pego redes sociais de pessoas que às vezes são influencers, às vezes não. Para trazer como a gente deve se portar ali também nas redes sociais, como a gente pode se portar, o que fazer, o que não fazer, mas no sentido de como eu mostro para o mundo quem eu sou, né? Qual é a mensagem que você quer passar. Até porque eu acho que, principalmente, pessoal assim, que veio dos anos 90 para cá, a gente veio de um mundo que não tinha rede social. E aí começou na fase do Orkut, beleza, na fase do Orkut eu era criança para adolescente, eu lembro que eu colocava tudo que eu queria expor. E acho que teve muita gente nessa geração que tem esse feeling até onde eu posso expor, até onde é o que eu quero colocar ali para todo mundo ver, até onde eu quero passar uma mensagem, né? Tanto quando eu estou falando para o mercado de trabalho, quando eu estou falando para a parte acadêmica, para as outras pessoas que estão te conhecendo. Então, normalmente eu levo essas aulas mais para esse lado. Até para o que você expõe de uma linha de quero arrumar um emprego, uma parte de perfil corporativo, né? Quase que um dress code virtual aí, né? Exato. Porque as pessoas ainda tendem a achar que rede social é privada, sabe? Mas a partir do momento que ela tá na mídia, ela é aberta, ela tá ali para todo mundo ver. Tem muito ainda essa questão de, mas meu Instagram é meu. Mas se ele está aberto, pode ser que outras pessoas vejam, né? Você está buscando uma vaga, você está buscando se recolocar, mas se você está passando uma mensagem diferente do que você está querendo levar para o seu ambiente de trabalho, ele pode ser conflitante, né? Tem algum outro case dentro desse terceiro setor aí que você gosta e traz? Você fala com tanta paixão, seu olhinho até brilha aqui, Gel. Por isso que eu estou até querendo saber um pouco mais, porque eu vejo que é muito propósito, né, disso. É pensar no seu consumidor, é entender ali do outro lado, mas tem uma via muito de fazer a diferença, ser um agente transformador aí. Sim. Eu posso trazer também um case da área de saúde aqui, porque a gente atende algumas organizações da área da saúde, né, que tem a frente filantrópica. Então, também traz muita coisa pra gente. A gente teve um caso muito legal do DataSUS, também que aconteceu durante a pandemia.
e onde estava hospedado o Conect SUS para as pessoas poderem ter acesso ali ao número de vacinas. Então, isso é muito legal, porque você pensa, eu tenho a minha carteirinha de vacina, não sei se você tem a sua ainda, mas era uma coisa muito arcaica, né? É um pedaço de papel. Um adesivo, você perdeu, você precisa tomar tudo de novo, porque você não tem histórico. Então, fazer parte dessa transformação onde tudo está passando para o digital é muito legal, porque você fala, cara, como que... Até ontem, assim, a gente estava falando de 2019, não tinha isso ainda. E aí, no momento que a gente estava vivendo uma crise mundial, conseguiu fazer parte desse processo, a AWS está envolvida e a gente ali com a comunicação por trás também acompanhando todo o processo, foi muito legal. E é uma coisa muito recente, né? A gente está falando de 5 anos, né? Sim. Então, muita coisa. Não, e é inacreditável, né? O quanto a tecnologia, ela tem evoluído agora, né? A gente... Até há um tempo atrás, a gente não falava de nada muito digitalizado. Nosso governo usar a computação em nuvem era uma coisa nunca, jamais. E hoje, assim, a gente tem um governo muito digital, né, aqui no Brasil, referência mundial. A gente tem muitos exemplos, tanto nacionais quanto fora daqui, de governos usando muito a computação em nuvem, né? Então, é muito legal fazer parte desse momento. Gel, como é trabalhar numa Big Tech? Desafiador. Todo dia. Eu falo que a Amazon, ela tem essa história da cultura do Day One, né? E eu falo que só quem tá lá dentro entende real. Porque ao mesmo tempo que eu tô lá há 7 anos e parece que é uma vida, eu tô aprendendo todo dia. Então, às vezes eu falo, cara, parece que eu entrei ontem na Amazon. Como que funciona isso? Então, é muito legal. Eu falo que eu, pessoalmente, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu sempre falava, cara, como que as pessoas conseguiam passar 30 anos, 40 anos na mesma empresa? E hoje eu vejo, por exemplo, que eu 7 anos lá, parece que eu acabei de entrar. Todo dia eu tô aprendendo alguma coisa, todo dia eu tô me descobrindo. Até Giovana como pessoa, Giovana como profissional. Então, trabalhar numa Big Tech é tão legal, assim, nessa parte de ter contato com outras culturas, ter contato com um negócio tão grande. Faz a gente aprender o tempo todo. Mas eu vejo que é muito dinâmico, né? Diferente do que era antes, aquela coisa de fazer uma carreira numa empresa, se consolidar e ficar, né, a vida toda ali, como uma forma conservadora, tem um dinamismo muito grande, não existe uma rotina, né? Então, você está falando de algo que você está há 7 anos, há 5 teve uma transformação aí nesse setor público, onde você começa a ver outras coisas, e aí tem o terceiro setor, e aí você acaba se envolvendo com uma outra parte também, enfim, tem um dinamismo que faz com que você não caia na rotina estando numa Big Tech, né? Não, exatamente. Fora que, assim, passar por uma pandemia trabalhando numa empresa de tecnologia, parece que 5 anos foram 20, né? Tudo mudou muito. E até trabalhar na parte do field marketing também, acho que você falou uma coisa essencial, que é a questão da rotina. Não existe. Não existe rotina. Eu acho que até por isso que eu gosto tanto de trabalhar na área que eu trabalho, sabe? Porque todo dia é um desafio novo, todo dia é uma coisa nova. Eu acabo atendendo o Brasil inteiro, então, assim, tem semana que eu tô aqui atendendo em São Paulo, outra semana eu tô lá em Fortaleza, falando com clientes, entregando conteúdo para clientes, eventos no Sul. Então, realmente não tem rotina. Eu, particularmente, adoro isso, mas é um constante desafio, Sim. né? A gente tem que se colocar o tempo todo à prova e se manter atualizado e a parte de tudo que está acontecendo. Hoje, sua equipe é de quantas pessoas? Então, uma. Eu tenho minha manager, que ela é Latam, mas no Brasil, fisicamente, só eu. Você era um equipe, estagiária, mas imagina o desafio que você tem, né? Cuidando de tudo isso. Você e mais uma. Exato. Na época, minha manager, ela era toda a América Latina, depois a região, ela se dividiu, né, em mais partes, e aí ela ficou focada em Brasil. Então, na época, ainda estávamos como 2 pessoas. Mas hoje já voltou a ser a minha manager, só América Latina e eu aqui. Então, assim, nunca foi uma equipe grande. Agora tá menor. Desafiador, né? Eu acho que a gente sempre acaba sendo mais criativo quando a gente tem equipe menor, de fazer mais com menos. Exato. E tá dando certo, né? Sinal que tá dando certo com esse resultado aí. Exatamente. Você trabalha muito, estuda muito a parte de consumidor, neurociência, né? Como que veio essa paixão por esse lado? Neurociência deixa meu coração quentinho falar disso. Eu caí no estudo de neurociência muito de paraquedas. Minha mãe começou a estudar, fazer um curso de neurociência para educação, hoje ela é educadora, né?
ela começou a fazer um curso de neurociência para educação. E ela falou, cara, eu tenho muita coisa a ver com o que você faz hoje, com o que você estuda com marketing. Você não quer tentar assistir uma aula e ver se você não se interessa? E eu assisti justamente uma aula de neuromarketing. Eu falei, vou ter que fazer esse curso. Nada a ver com o que eu estudava, né? Porque era neurociência para educação especificamente, mas eu falei, eu vou me aprofundar para entender melhor ali, para conseguir acompanhar, porque foi um tema que eu fiquei, cara, sabe, ficar 1h30, assim, de boca aberta, ouvindo a professora falar. Aí foi quando eu tive o meu primeiro contato mesmo com a neurociência. E ali eu consegui ter alguns ganchos que eu falei, tem muita coisa para trazer. E aí eu comecei a estudar também, eu me matriculei no Instituto Brasileiro de Neuromarketing, que tem diversos cursos lá sobre neuromarketing, já fiz um monte. Inclusive alguns workshops presenciais, que encanta mais ainda. E uma coisa que sempre me intrigou, eu trabalho com B2B hoje na AWS, né? E as pessoas, principalmente quando fala de comportamento do consumidor, quando olha ao neuromarketing, as pessoas vão direto para a pessoa física. Então, beleza, o McDonald's tem a cor lá vermelha e amarela para te criar fome, para te agilizar ali o tempo. A Melissa, quando você passa na frente da loja, você sente um cheiro muito específico. Tudo isso é neuromarketing. Mas o que as pessoas podem fazer isso para o B2B, né? Porque no final, as pessoas têm muito um tabu de que o B2B, ele é uma compra fria. Ele é uma compra, tem muito processo, é muito burocrático, é sempre uma compra 100% racional. Não, quem decide pela compra são pessoas no final do dia, né? Então, como que você está levando essa comunicação para pessoas? Foi aí que eu comecei a buscar mais sobre isso, para eu conseguir entender como que a gente consegue levar todas essas estratégias que, no final, é realmente a ideia de entender com quem a gente está falando, né? Acho que tem um tabu muito grande também de neuromarketing. As pessoas falam, é você manipular a pessoa para compra. Não é isso. O neuromarketing, ele vai entender quais são os estímulos que você tem, de acordo com determinadas reações ali, sobre o que te motiva, o que você procura, você sabe o que você está procurando exatamente. E eu acho que o mais legal disso é que quando você procura um consumidor, não adianta você falar, todo mundo que eu falo, que mora em São Paulo, que trabalha numa companhia de tecnologia, se comporta desse jeito. Não existe essa resposta. Cada um tem um comportamento diferente, cada um tem uma vivência única, né? Uma história de vida única, e tudo isso influencia no momento da compra. Então, estudar isso, cara, é sensacional, porque é mais uma coisa que te tira da zona de conforto, sabe? Nunca vai ter uma resposta óbvia. Eu tô adorando essa parte, porque, assim, primeiro que a gente não teve ninguém falando de neurociência aqui, em 3 temporadas, e você falou de uma coisa que a gente trabalha muito com o B2B. Antes de abrir a agência, eu era do B2B, e eu sempre escutei assim, porque o B2B é uma coisa que as pessoas vão comprar quase que um commodity, né? Muitas vezes, assim, ela precisa comprar aquilo, ela vai ver por preço o que cabe ali dentro, mas não, né? A gente precisa fazer com que as pessoas sintam, eu falo muito das relações humanas para seres humanos, então Exato. Essa forma de interação. Fala um insight que você teve, que você conseguiu aplicar isso dentro da Amazon. Eu tento aplicar em mínimas coisas o tempo todo, né? Desde quando eu estou construindo um e-mail ali de comunicação, de convite para um evento, eu tento aplicar isso. Mas eu acho que um insight legal de trazer, por exemplo, acho que o que mais difere do setor público do setor privado, quando a gente está falando de uma compra, que, por exemplo, especificamente falando da AWS, a AWS funciona muito self-service. Então, você, como pessoa física, pode entrar lá na plataforma, colocar seu cartão de crédito e consumir de acordo com o que você deseja. O setor público nunca vai funcionar assim, né? Ele passa por uma série de regras, ele precisa de uma série de aprovações, então, nunca vai ser tão fácil assim. O ciclo de compra do setor público, ele costuma ser muito maior. Mesmo quando eu estou falando tanto de governo, educação, healthcare, ele é muito maior. Então, não adianta eu chegar lá e falar, olha, esse aqui é meu benefício, esse aqui é o meu preço, isso aqui é o que você precisa. Muitas vezes o ciclo de compra de um dos meus clientes costuma ter mais de 1 ano. Então, não adianta. E nesse 1 ano, eu estou falando, meu concorrente está falando, outro concorrente está falando, um player completamente diferente no mercado está falando também. Então, o que vai ganhar ali o cliente, né? É a proximidade, é o relacionamento, é ganhar a confiança ali do cliente, do que você está falando realmente tem embasamento, né? Então, eu acho que no dia a dia, assim, sempre é possível aplicar um pouco. Você falou 2 coisas que eu acho super interessantes. Primeiro, lá no começo, falando de marketing e vendas, que você acha que eles têm que estar muito juntos. E eu acho isso ótimo quando as pessoas trazem isso da nossa área, porque sempre teve uma guerra entre os lados. Isso é marketing, isso é venda, isso é culpa de marketing, isso é culpa de vendas. Então, assim,
trazer essa parte de união de equipes, eu acho que é uma premissa importante para ter esse sucesso, né? E quando você fala dessa jornada de compra do seu cliente, que às vezes demora 1 ano, não é você que está ali na ponta falando com o seu cliente, mas é a sua área comercial, com a sua estratégia, com a forma de abordagem, com o e-mail que você está desenvolvendo. Então, o time, a equipe precisa trabalhar bem, né? Como um todo. Exatamente. Não, é uma série... Eu acho que, na verdade, até voltando um passo atrás aqui nessa questão da relação comercial e marketing, né? Em muitas empresas isso realmente acontece, né? De parecer, às vezes, que até são empresas competidoras, quando, na verdade, eles deveriam estar trabalhando em sinergia. Eu falo e eu prego para todo mundo, toda vez que eu estou fazendo uma campanha. Se vendas não compram o que você está propondo, não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Você pode estar fazendo a melhor estratégia, usando as melhores táticas de neuromarketing, não vai funcionar. Porque quem está ali no dia a dia com o cliente, quem está colocando a cara ali com o cliente, é o vendedor. Então, por exemplo, eu falo sempre quando a gente está fazendo eventos presenciais, né? Eu tenho lá as minhas estratégias de geração de demanda, eu tenho uma base gigantesca para comunicar. A minha conversão em relação à abertura de e-mail, a cliques, a registros, é muito menor comparado quando o próprio gerente de contas chega no cliente e fala: oi, tudo bem, vai ter esse evento aqui, você não gostaria de se registrar? Então, eu sempre uso isso como referência. Eu falo, cara, se o vendedor não comprar a estratégia que o marketing está propondo, não funciona. A mesma coisa, se vendas está tendo uma estratégia, uma priorização ali, e marketing não está acompanhando, nada conversa. Então, precisa realmente ter um relacionamento muito alinhado ali, muito estratégico entre todas as partes. E esse fluxo fluido ali, realmente, de que precisa andar em conjunto para funcionar. Exatamente. Eu vejo muito que é importantíssimo isso tá tudo conectado para que chegue na ponta de uma forma segura também, né? Porque é o que você falou, se o comercial não compra a ideia, você precisa primeiro vender para ele aquilo que você está colocando, para que ele também tenha essa confiança de chegar lá na ponta e fazer essa conversão. Exato. Né? Eu acho que até essa história primeiro de tudo, acho que antes de você conseguir vender isso para o comercial, acho que você precisa acreditar nele também, né? Eu tenho muitos colegas que trabalham na área de marketing, que trabalham em empresas, em soluções que não acreditam no produto. Eu falo, cara, se você não acredita, se você não acha que é uma solução legal, como que você vai passar isso tanto para os seus stakeholders, quando você vai chegar essa comunicação para o cliente, né? É uma loucura. Até falando de neuromarketing, por exemplo, a gente tem um dado super interessante. A gente recebe mais de 8 milhões de bits de informação por segundo. Por segundo? Por segundo. Sabe quanto disso é racional? Consciente, 50, de 8 milhões. É uma porcentagem ridícula. Então, imagina você desenhando uma estratégia que você não acredita, que seus stakeholders não acreditam. Como que você vai conseguir desenhar algo que vai chegar no cliente e chamar a atenção dele em meio de 8 milhões de informações acontecendo ali por segundo na cabeça dele? Cara, tem que estar tudo muito bem desenhado, sabe? Tudo muito bem ligado para que você consiga realmente desenvolver uma estratégia que faz sentido. Não sei se isso é desesperador ou se... Não, calma que você bugou a minha cabeça para falar disso, porque eu ia, inclusive, te perguntar assim, alguma coisa que você descobriu no meio do caminho que é um gatilho, alguma forma que você consegue impactar mais. Então, assim, para você chegar mais do que os 50 dentro desses 8 milhões aí. Então, tudo depende. Acho que é o que eu falei. Desde quando eu tô falando com você, depende. O jeito que você vai reagir à informação que eu vou te levar depende muito da sua experiência de vida, do seu contexto social. Eu falo muito que a comunicação, essa parte de entender o consumidor, ela é muito legal porque ela é dinâmica, né? Eu não consigo falar para você, principalmente falando de neuromarketing, uma estratégia que vai funcionar para tudo e para todas as áreas. Nunca. E se alguém fala isso para você, ela não tá sendo real. Porque é isso, é muito pessoal. Ainda mais quando a gente fala das estratégias de mídias digitais, né? A gente consegue targear, né? Fazer um perfil de audiência muito específico para um certo específico conteúdo. É muito direcional. Então, não adianta eu tentar mais... Igual antigamente, as pessoas faziam campanhas em massa para atingir milhares. Isso provavelmente... Pode ser que para alguns ramos ainda funcione. Hoje não funciona mais para todos. Até porque as redes sociais permitiram isso. Então, eu tenho certeza que você chega abre seu Instagram, tem coisas muito específicas sobre o seu perfil lá. Então, eu acho que, assim, o que eu acho que pode fazer todo sentido
para todas as áreas é, quanto mais específico você conseguir falar com o seu perfil, com o seu público-alvo, melhor você vai performar nessa campanha. Eu acho que esse é o único gatilho que eu consigo falar que é uma coisa mais estratégica, mas também não é uma resposta tão... Sim. Hoje, quais são os desafios maiores que você tem ali dentro? Eu acho que assim, quando eu falo dentro da minha área, o desafio maior é isso que eu falei do tempo de ciclo de compra, né? Dentro do setor público, ele é longo, muito longo. Então, a gente fala de 1 ano e meio. Ao mesmo tempo, eu tenho clientes que funcionam em 6 meses. O setor público nunca vai ser muito rápido, ele nunca vai falar com você hoje, amanhã eu te apresento a proposta e na semana que vem você compra. Isso não acontece. Então, a gente precisa realmente estabelecer ali um ciclo de confiança, de entender que a longo prazo vai atender o seu problema, você vai conseguir ajustar nos fine tunings ali o que você precisa, porque o ciclo é longo, é uma relação realmente de parceiros ali sendo construído, né? Tanto com o time de vendas, quanto marketing, quanto o time técnico, né? A parte de computação em nuvem precisa sempre estar aliado com tanto a pessoa que entende de negócio, quanto a pessoa que entende mais a fundo o nível técnico. Eu vejo muito isso, que é gerar um relacionamento mais próximo, questão de confiança, credibilidade. Isso vai muito em termos do consumidor, né? Que a gente tem hoje. Quais fatores hoje você enxerga que no nosso público Brasil, dizendo assim, é um fator que hoje pesa no consumidor, assim, na decisão de compra dele? Uma curiosidade, inclusive, falando do comportamento do Brasil, que eu descobri faz pouco tempo, é que nenhum outro país da América Latina consome tanto redes sociais quanto a gente. Isso é verdade. A gente é muito heavy user de rede social, a gente é muito heavy user de compras via rede social. Então, eu acho que isso é uma particularidade muito própria do brasileiro, sabe? A gente consegue fazer negócio em muitos canais diferentes que em outros países da América Latina, talvez até fora, não consiga criar essa relação que a gente tem. Pra gente, favorece muito o microempreendedorismo, né? Muito. E eu vejo, assim, que o Brasil, ele não só é heavy user em redes sociais, considerando aí entre os top 5 no mundo, como um dos primeiros aí na América Latina, se não o primeiro. Só que é o que você falou, né? Abre esse espaço para empreendedorismo, só que além disso, é porque o brasileiro é curioso. Uhum. Então, a gente gosta de ver esse tipo de coisa. Então, quando teve, até agora esqueci o nome daquela rede social que entrou no Clubhouse, no meio da pandemia, que a gente entrou, todo mundo entrou, sabe? E foi aquela coisa, depois ela morre. Mas a gente também tá entre os top 5 que escutam podcast. Então, a gente tem um consumo muito grande de coisas, tanto de visualização de coisas, como de plataformas, de ferramentas e de influencers, né? Uhum. Hoje a gente vê também muito isso. Não sei se dentro do seu segmento aí, falando de setor privado, algo assim, se vocês têm alguma estratégia ou pensam em algo junto a isso, não? Fazer parte de uma Big Tech é legal por conta disso. A maioria dos nossos influencers são internos, que nem estavam procurando ser influencers, mas acabaram virando por ser, assim, master nos conteúdos, né? A gente tem uma gama interna do time de treinamento, do time técnico, que acaba sendo influenciadores de mercado mesmo. E, normalmente, as nossas estratégias estão dentro dessas pessoas, porque são pessoas que manjam muito ali do conteúdo, entendem muito a fundo sobre o que eles estão levando pro cliente. E, ao mesmo tempo, eles conseguem influenciar de forma positiva. Já aconteceu da gente levar palestrante interno da AWS para evento e as pessoas pararem para tirar foto ali. Eu falo, cara, que poder que tem, né? E, normalmente, a gente usa essas estratégias. Mas é curioso pensar, né? Que se você olha 5 anos atrás, influencers eram pessoas que estavam compartilhando a vida na internet. Hoje virou uma profissão. Eu via muito que era, virou blogueirinha, né? Era aquela coisa de você estar fazendo coisas parecendo que era algo que você queria se autopromover especificamente para alguma outra coisa. E não mostrar a sua autoridade, o seu reconhecimento dentro de uma parte profissional, né? Uhum. Que é o caso deles, né? Eles não estão ali fazendo dancinha, eles não estão ali, eles estão ali
aparecendo diante do conteúdo, do que eles têm a trazer. E até quando você fala esse reforço, é super importante. Primeiro que são as pessoas que estão dentro de casa que trazem, e é um reforço de marca muito grande, né? E um efeito associativo dessas pessoas e estando isso. E aí, eu ia até te perguntar se vocês fazem algo relacionado à parte de branding. Porque vocês já são super branding, né, Gel? Então, o que a Amazon AWS faz de branding hoje? Tudo que a gente faz, ele vai impactar de alguma forma o branding, né? O nosso branding, ele é montado pelo time global. Normalmente vem cascateado pra gente e a gente acaba localizando aqui pro Brasil, pros trópicos, né? A gente fala de tropicalizar. Justamente porque nem tudo que faz sentido para os Estados Unidos faz sentido para a Europa, faz sentido para a gente. Então, o trabalho de branding, ele é ponto a ponto. Então, a gente está sempre, por exemplo, presente nos eventos que tem as principais indústrias que a gente atende. A gente trabalha muito com conteúdo digital. A AWS é muito focada em conteúdo, esse é um ponto. A gente nunca fala da AWS só por falar. Então, olha que é a AWS, que legal. Isso nunca vai acontecer. A gente sempre tenta levar realmente um aprendizado ali para o cliente, né? Então, conheça mais sobre computação em nuvem, que o machine learning quais são as tendências de machine learning. Então, nosso trabalho de branding é muito focado nessa parte de conteúdo também. Então, você trabalha mais focado em marketing de conteúdo, afinal de contas, não é um tema muito fácil, coisas mais complexas são sempre melhores explicadas de uma forma mais mastigada, né? Exato. E quais canais de divulgação vocês usam hoje como estratégia para disseminar esse conteúdo todo? São várias. Acho que as principais, na verdade, são através dos nossos parceiros midiáticos, né? A gente tem alguns parceiros já para fazer a divulgação através de mídia, onde a gente constrói não só uma coisa, um ponto interessante. Dificilmente a gente faz um conteúdo pronto e entrega para um parceiro publicar. Normalmente a gente chama esse parceiro ali das redes para conhecer, para visitar um evento, para entender um caso de sucesso, conversar direto com o cliente, para que ele possa tirar a própria percepção ali e levar isso para o mercado, né? Isso é um primeiro ponto. Outras formas, a gente ainda usa bastante rede social. O Instagram, por exemplo, hoje ainda é um dos melhores canais de comunicação que a gente tem. Instagram e LinkedIn. LinkedIn, disparado. Para B2B, né? LinkedIn, ele vai muito bem. Disparado, exato. É onde a gente tem mais a criação de conteúdo e até conteúdos orgânicos, né? De pessoas querendo comentar ali sobre, olha essa solução nova da AWS, olha isso aqui que está acontecendo, olha esse case. Então, Vocês já testaram o TikTok? Aqui localmente ainda não. Eu falo que é um pedido meu sempre, que eu falo, gente, vamos. Porque o TikTok, ele tá ganhando muito espaço, né? Cada vez mais. E ele é uma plataforma de conteúdo, né? Eu ia falar exatamente isso. Ele já deixou de ser uma rede social, virou uma plataforma de engajamento e conteúdo. E o Big Data dele funciona muito bem. Então, quando as pessoas... as pessoas, elas têm aquele estigma de uma rede social de dancinha. Mas quando você entra ali, para mim só aparece coisa relacionada, por exemplo, à inteligência artificial e coisa assim, porque é o que eu busco ali. Então, ele vai de acordo com o que você busca e não com o que a maioria usa, né? Então, ele tem feito um cross-mídia muito bom também, de on e off, de produtos. Então, você já encontra, por exemplo, na Sephora, os achados do TikTok. Então, os top 10. Na Livraria da Vila, os top 10. Inclusive, espero que o meu livro esteja aí nos top 10 no TikTok Books, na hashtag. Então, aproveitando esse gancho, vou até pedir para colocar o QR Code aqui, para quem quiser comprar na Amazon. Boa. Na Amazon, já vou pedir para colocar em algum lugar aqui o QR Code. Não é no Amazon Serviços Públicos, mas é no Amazon aí para comprar o livro. Mas voltando a essa parte de falar em relação a essa questão, né? Uhum. Eu acho que todas as redes sociais, ela tem um certo ciclo. Eu acho que o TikTok, ele tá no ápice dele agora, né? Começou com uma plataforma onde pessoas mais novas colocavam lá as dancinhas, mas hoje é uma plataforma de conteúdo. Eu, sinceramente, deixei de buscar muita coisa no Google para buscar no TikTok. Então, quero saber uma receita no TikTok. Quero saber o que está acontecendo no mercado no TikTok. Porque realmente traz, às vezes, conteúdos ali rápido, de 15 segundos, que vai te dar um resumo perfeito para você trazer para cá. Eu vi uma pesquisa no ano passado, não vou lembrar o percentual, mas assim, de quantidade de pessoas que, assim como você, migraram as buscas para o TikTok.
ao invés do Google mesmo. Então, que loucura. Ele deixou de ser uma rede social, ele é uma plataforma, ele te busca isso, ele te traz melhores fotos, ele te traz melhores produtos, baseado em quê? Nos nano-influencers que a gente fala, que é esse poder de consumo. Então, os criadores de conteúdo, se eles criam esses conteúdos por ali, ou se você usa aquilo e maximiza, tem um poder muito grande de força para branding, né? Exato. E você falou um ponto que eu tenho pesquisado muito também, essa questão dos nano-influenciadores, né? As pessoas ainda têm um estigma de que, quanto mais pessoas aquela pessoa atingir, melhor vai ser divulgada a minha marca. Não, eu nem pedi autorização para ela, mas eu tenho certeza que ela não vai achar ruim de eu falar dela aqui. Eu tenho um estúdio perto de casa, que é onde, inclusive, eu faço meus cílios, e eu falo, cara, você é minha inspiração de influencer. Porque ela tem um cuidado muito próprio ali, uma questão muito própria de como ela trata os clientes dela, assim, sabe? Eu entrei lá para ser cliente, virei amiga e eu tenho certeza que ela faz isso com todos os clientes, sabe? Tem um pouquinho de ciúmes, vou falar. Mas ela tem esse cuidado de trazer isso para próximo do cliente, né? E uma coisa que foi uma conversa que eu tive com ela foi, elas estavam trabalhando no Instagram, vamos fazer trend, vamos fazer o que tá irritando, vamos. Irritou tanto que chegou em pessoas que não tinha nada a ver com o serviço dela. E ela fala, cara, se eu pudesse voltar atrás o que eu fiz, porque agora eu tenho lá, sei lá, milhões de seguidores no Instagram e chega pra 1% do que eu preciso. E não engaja, né? Não engaja. Eu falo muito... Nossa, Gel, você falou uma coisa que eu falo muito, que essa coisa de as pessoas quererem comprar seguidores pra ter ali eu falo, é métrica de vaidade. Eu prefiro ter os 2.000 seguidores ali que compram, às vezes, o que eu coloco, e eu nem sou uma influencer, então, até falei no outro episódio que eu postei uma vez o meu filho com fone de ouvido, a gente viajando e era sem fio, e piscava. E aí, venderam 5 que me contaram. Então, assim, a gente acaba vendendo de uma forma orgânica sem saber, e para pessoas que estão ali engajadas. Então, quando a gente suja o que a gente chama da nossa base, primeiro que o algoritmo diminui cada vez mais a nossa parte orgânica. Se a gente coloca um monte de gente que não engaja, não conversa, não interage com o seu conteúdo, você vai diminuindo sua relevância ali. Então, Exato. O que você está falando dela é aquela coisa que, de repente, ela tem que ir olhando quem não é, ou quem é muito distante, e tirando um a um, filtro na unha mesmo, para tirar isso da base. Exato, fora as DMs, né, desnecessárias que recebe, que não tem nada a ver com o público dela. Enfim, acaba gerando um trabalho muito, muito grande. Então, eu acho que... Eu até tenho um projeto que chama #Marqueteira, que eu criei ele justamente para testar tudo que eu aprendia na teoria sobre mídia digital, né? Então, viralizar é muito fácil. Quando você olha no TikTok, é muito fácil viralizar. Mas, pro seu negócio faz sentido, né? Eu acho que é muito essa questão. Eu acho que o certo é você... O mais efetivo, na verdade, da estratégia ali das redes sociais é você conseguir levar realmente um conteúdo que chame a atenção daquelas pessoas que você quer atingir. Porque viralizar é fácil. Chegar na massa é fácil. Você tá falando um negócio aqui que é assim, breaking news. Viralizar é fácil. Então, assim, Gel, conta para quem quer viralizar, enfim, vai testar, vai sujar a sua base, mas dá insights aí de como viralizar. Não, tem uma série de trend que você pode... O próprio TikTok, por exemplo, quando você... Tem uma ferramenta que você consegue olhar quando o áudio tá em alta, né? Aparece um risquinho para cima. Se você usar esse conteúdo, esse áudio com um conteúdo que está sendo muito passado para você, muito engajado, provavelmente você vai viralizar. Uma outra coisa para viralizar, polêmica. Eu fiz um teste no hashtag, que teve um caso da Delta, que eles estavam usando inteligência Companhia artificial. aérea? Delta Airlines. Eles estavam usando inteligência artificial para levar conteúdo personalizado nos aeroportos. Então, eles estavam fazendo teste em alguns aeroportos, se eu não me engano, era no Atlanta, que é a cidade natal deles. Você autorizava a leitura do seu facial, e quando você olhava para os painéis de voo, ele tinha microcâmeras ali que conseguia aparecer justamente para você, exatamente a sua informação de voo. É uma coisa... Uau! O que eu fiz? Eu falei, isso aqui chama a atenção de qualquer pessoa. Isso muito antes, assim, de viralizar a questão de IA generativa, então ainda não estava tão hypado assim.
Mas eu falei, isso chama, do mesmo jeito que chama minha atenção, vai chamar a atenção de outras pessoas. Ao invés de eu levar o conteúdo direto para aquele vídeo, eu puxei um estímulozinho. Ele falou, nossa, vocês viram o que está acontecendo com essa campanha da Delta? Que surreal. Coloquei um áudiozinho de suspense que estava alto. Assim, em menos de 2 horas, estava com milhares de views lá sozinho e um monte de comentários e... Bom, a que ponto? Eu levei o conteúdo que eu queria levar? Não, eu só provei um ponto que dava pra mas esse é o teste, né? realizar. Não, eu gostei disso, eu quero entender. Hashtag marqueteira, qual que é o intuito disso? Faz quanto tempo? O que você já testou? Em quais plataformas? Quero saber tudo. O Hashtag Marqueteira, ele é um projeto que eu fiz mesmo para testar ali tudo que eu estava aprendendo na teoria, porque como eu trabalho muito com B2B, tem coisas muito específicas para o B2C que eu não conseguia colocar na prática, para ver se realmente funcionava. Eu falei, bom, vou abrir esse projeto, vou tentar entender. Ele tem um intuito também de levar tudo que eu tenho aprendido na prática, levar para as pessoas que estão iniciando o mercado, né, na carreira de marketing. Então, eu compartilho essas informações e eu testo principalmente no TikTok e no Instagram, mais no TikTok, porque eu acho que o TikTok, ele também é uma rede muito personalizável, né? Acho que hoje tá irritando uma coisa, hoje apareceu uma coisa diferente, amanhã já é outra. Então, o teste que eu faço hoje é diferente do teste que eu faço amanhã, o resultado de hoje vai ser diferente do resultado de amanhã. Então, eu fico testando e eu normalmente compartilho o que aconteceu, aonde foi, o que resultou, por onde eu comecei, principalmente para quem tá começando a carreira. Então, eu acho que são dois coelhos numa cajadada só, né? Que é literalmente eu fazendo os meus testes do que eu tô aprendendo, do que eu consigo ver na parte de teoria e levar também esses conhecimentos para as pessoas conseguirem ir já pro que dá certo. E hoje, quantos seguidores tem? Não tem muito. Eu tô no Instagram, eu acho que tem por volta de 300 seguidores, no TikTok eu tenho um pouco mais. Mas tem a quantidade de engajamento nos views, né? De forma orgânica. Exato, porque chega para as pessoas que realmente precisam. É o que eu falei, por exemplo, no vídeo que eu fiz da Delta, tem uma série de comentários lá, mas não são pessoas que estão na área de marketing, não são pessoas que estão interessadas em marketing, né? Então, passou o conteúdo, elas se interessaram, mas foi só isso. Provei meu ponto. É legal. Não adianta viralizar. Exato. Não, adorei. Essa é um bom ponto, realmente, para... Isso é um bom ponto do que a Gel está falando, de que não adianta você ter um monte de seguidor se você não engaja. Então, essa quantidade de alcance que ela teve, provou o ponto para ela que é fácil viralizar, mas não que é fácil reter e atrair para conversão. Exatamente. Né? Então, eu falo muito que é preferível você ter 2.000 engajados do que você ter 10.000, 20.000, 100.000 que não conversam com você, não se comunicam, porque aí vira uma métrica de vaidade só ali. Exatamente. Que bom, gostei desse ponto seu também, disso. Então, eu acho que o TikTok seria ótimo para produção de conteúdo. Dentro disso, acho que a aprovação de um bom ponto aí de testar, né? Uhum. Eu vejo muito essa oportunidade de mídias, já que o conteúdo já está pronto, por que não? Exatamente. Incrível. O que mais, Gel? Eu quero saber de neuromarketing, quero saber o que você traz de cases aí com algumas outras coisas. Traz para mim. Toma uma aguinha e aí você me conta o que você traz de outras opções de cases nesses 7 anos aí de Amazon. Um case muito legal que a gente fez, que inclusive traz um assunto super em alta, né? Que é a questão da inteligência artificial. Eu tenho casos de clientes usando... Hoje, por exemplo, tem muita universidade que leva o conteúdo de provas, de aula para o lado digital, né? Começou na pandemia isso, né? Acho que se manteve até porque funcionou super bem. Eu sou o tipo de pessoas que hoje eu contrato cursos normalmente virtual, porque eu consigo fazer de onde eu estiver, no lugar onde eu estiver. Mas para prova, como que você garante, por exemplo, num vestibular, que o aluno realmente é ele que está fazendo, né? Então, tem uma série agora de conteúdos onde tem uma série de serviços onde a instituição, né, ela consegue aderir ali para entender se o aluno está entendendo, se é o aluno mesmo que está fazendo a prova, se o aluno está feliz, se o aluno está com cara de dúvida, se o aluno não está prestando atenção naquele conteúdo. Então, eu acho que cada vez mais essa parte educacional ela vai ser digitalizada, virtualizada e cada vez com mais qualidade, né? E eu vejo muito que as instituições, de modo geral, tradicionais, elas precisam se reinventar, né? Uhum. Porque ano passado foi uma das provocações, né? Até me perguntaram,
que você acha de, agora com inteligência artificial, com o ChatGPT, como é que vai funcionar a questão de prova e trabalhos que você entrega, né? Então, na minha época, eram trabalhos que já tinha aquela coisa de, no Google, o professor pegava ali e conseguia meio que achar o que você faz. Agora, depende muito do seu prompt, do que você responde ali, do que você coloca, qual vai ser a resposta, ou seja, o professor nunca vai saber se sim ou não, né? Se você usou ou não. Então, essa forma de educação tradicional, ela precisa ser revista. Uhum. Eu consigo trazer casos aqui até mais pessoais, né? A minha mãe, ela é educadora, ela dá aula para ensino fundamental hoje. E a gente sabe como é adolescente, né? A gente já foi, né? E é isso, eu acho que hoje não dá mais para o professor querer decorar, querer que o aluno decore ali a resposta, porque uma que não precisa mais, né? E duas que o aluno ele pode literalmente abrir o celular, olhar no chat GPT, jogar um prompt certo ali e chegar na resposta. Então, eu acho que a educação, né, essa parte educativa, desde muito cedo, até quando a gente fala de MBA e mestrado, ele vai ter que procurar mais a parte de ponto de vista, de até quando será que você entendeu? Então, vamos trabalhar um caso. Não adianta mais eu te cobrar quanto que é 1 mais 1. Isso você sabe, eu sei, o Google sabe, o ChatGPT sabe também. Então, eu acho que é muito isso. A minha mãe, é uma conversa que a gente sempre tem sobre isso, porque ela fala, não adianta eu colocar uma resposta sobre o que eu cobrei na sala de aula, sobre o que está na apostila. E para eu entender que o aluno realmente entendeu, eu preciso construir um caso junto com ele, né? Eu preciso abordar uma prática de história mesmo, para entender se ele chegou no ponto de entendimento do que eu realmente trouxe para ele, né? Então, acho que isso está mudando e tem muito ainda para evoluir. Eu vejo muito essa questão também de como esse comportamento está mudando de acordo com todos esses avanços tecnológicos, porque senão vai virar obsoleto. A gente não vai conseguir ter nenhuma métrica de que, de fato, foi assimilado ou não conteúdo, né? Exatamente. Hoje, Gil, você vê alguma coisa relacionada ao comportamento de consumidor dentro de jornada de compra? Como que você mapeia? Fala um pouquinho disso pra gente. O legal de trabalhar em field é que eu consigo ver todas as fases da jornada do cliente, né? Desde quando ele é um lead que às vezes não sabe nem da existência da marca ali ou do produto, às vezes ele não sabe nem qual é o problema que ele tem. E na primeira abordagem a gente vai explicar ali o que é, né, o nosso produto, o nosso serviço, como a gente pode ajudar, quais são os possíveis problemas que a gente pode ajudar a solucionar. Até o momento que ele já está levando em consideração, está querendo aprender. Trabalhar numa empresa que vende soluções de tecnologia é sempre um risco vender de impulso. Até que no setor público não acontece muito, porque eu falei, o ciclo de compra é mais longo. Mas, normalmente, se a pessoa compra uma tecnologia por impulso, a chance dela não voltar a comprar é muito grande. Porque a AWS, por exemplo, o modelo de self-service que eu mencionei, que ela trabalha, às vezes a pessoa não tem um conhecimento básico ali de computação em nuvem e ela pode até entrar lá e comprar e consumir. Ela não vai, às vezes, entender o que ela precisa, como ela vai solucionar, como ela pode otimizar o custo do que ela tá fazendo, né? E às vezes pode ser uma experiência ruim. Então, a gente trabalha muito nessa questão de conteúdo e treinamento do cliente, sabe? Aonde você está na dúvida? Justamente para trabalhar esse meio da jornada do cliente, para ter certeza que quando ele decidir comprar, ele vai ter plena certeza e vai confiar na gente sobre o que a gente está entregando para o negócio dele. Até porque você entrega uma coisa que é muito séria, né? Impacta muito o negócio. Impacta dentro do negócio dele de uma forma ativa, então ele tem que ter segurança do que ele está comprando, com respaldo com a chancela Amazon AWS, com certeza ele já tem, mas saber se aquela é a melhor tomada de decisão naquele tempo, por isso que a jornada de compra é tão importante aí, e entender o ciclo de venda para cada cliente. Né? E quando a gente fala, né, no nome Amazon, a gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande, né? Exato. A gente está falando de uma empresa que tem visibilidade global e a gente criar uma experiência ruim no cliente pode repercutir, a gente não tem noção do quanto, né? Então... Tem seu pró e seu contra, né? Eu falo assim, o seu pró é a hora que você chega e fala assim, onde você trabalha, duvido que hoje alguém não saiba, né? Mas também tem esse contra de ter uma responsabilidade peso 20 aí. Exato. Em relação a isso. Exatamente. Amando esse papo, Gel. Chega uma hora que a gente traz aqui o nosso ícone
nosso megafone, onde eu vou pedir para você deixar uma mensagem. Se essa sua mensagem pudesse chegar para o mundo da forma como você quiser, seja uma mensagem relacionada a marketing, a comunicação, a vida, o que você quiser, um mantra que você tem, você pode pegar o nosso megafone. Se você quiser enfatizar, pode olhar para a sua câmera, que ela é toda sua, para o mundo te escutar. Ah, é legal. Marketing tem a ver com pessoas, e pessoas são as responsáveis pela compra, então nunca esqueça que quando você está fazendo uma estratégia ali, você está falando com pessoas no final de tudo, não só empresas, não só consumidores, são pessoas. Maravilha. Vou pedir para você assinar pela sua participação. Pode ser desse lado aqui? Aonde você quiser. Tá branquinho. Porque o outro a gente já completou das outras temporadas, agora legal. a gente está com o novo aqui. O outro virou só um objeto de decoração. Enquanto a Gel assina, vou pedir para vocês assinarem também o nosso canal, ativa o sininho aí, para estarem sempre atentos aos nossos novos episódios. E também QR Code aqui para comprar no Amazon, Marketplace também. Em algum lugar aqui vou pedir para colocarem o QR Code agora, para vocês conhecerem a Tecla SAP do Marketês. Gel, quero super agradecer. E como que as pessoas te acham aí nas redes sociais? A sua hashtag aí, o seu projeto também? Como que as pessoas te encontram? Boa, meu projeto é o #pontomarqueteira, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu também tenho meu Instagram aberto, é geo.inocêncio. E no LinkedIn também, onde eu acabo publicando mais coisas de marketing, tanto da AWS também, Giovana Esperandio Inocêncio. Maravilha, Obrigada. Eu que agradeço. Você foi super receptiva. Você foi fazer posso contar isso? Que ela foi fazer um curso lá dentro para ela poder vir aqui contar pra gente. Então, assim, eu me sinto super honrada por toda a sua motivação, a forma como você recebeu o nosso convite através da Cá. Então, Camila, beijo, super obrigada aí por essa ponte de relacionamento aí também, enfim. Então, super obrigada mais uma vez por você ter vindo e toda essa motivação para vir para cá. Muito obrigada, estou super feliz de ter participado. O Tecla SAP já era um podcast que eu acompanhava já fazia um bom tempo. Quando a Camila me fez o convite, falou, fala com a Caru. Eu falei, não acredito, que legal. Fiquei super empolgada e aí faria o esforço que fosse para vir para cá. Nem foi tudo isso. Mas sim, foram semanas aí, mas super obrigada mesmo aí, porque eu sei que é uma movimentação que foi feita tudo em prol de trazer esse conteúdo legal para todo mundo aí, né, de uma forma mais consciente, desmistificar linguagens, enfim. Super obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Caru. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Toda semana a gente tem um novo episódio. Quem quiser acompanhar a gente em outros canais, @Tecla SAP Podcast. Um pouquinho mais do meu trabalho no @Caru Fernandes também, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, LinkedIn, Kawaii, TikTok. E quem quiser comprar o livro também e desmistificar a sua linguagem do marketing junto comigo, no Amazon. Algum link vai estar por aqui, um QR Code também, mais uma vez. E obrigada, até o próximo episódio.